Bom, e esse cenário internacional envolvendo a Venezuela e os Estados Unidos tem um reflexo direto também na região da fronteira. Também com o Brasil, a Polícia Militar de Roraima entrou em alerta diante do risco de deslocamento de grupos armados ligados ao regime de Nicolás Maduro. Depois da captura do ditador pelos Estados Unidos, a fronteira em Pacaraima recebeu reforço imediato de policiais federais, policiais militares. Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo. Você que também esteve aí na super cobertura da Oeste no último sábado, ficaram aí 6 horas, né, trazendo todas as atualizações da captura de Nicolás Maduro e, claro, dia a dia a gente vai atualizando também a nossa audiência dos próximos passos. Como é que você vê a situação neste momento? Hoje tivemos a reunião da Organização dos Estados Americanos, daqui a pouquinho a gente traz o posicionamento do Brasil em relação a esse caso, mas o que disse ali também o embaixador que representa os Estados Unidos, dizendo que que os Estados Unidos não estão em guerra com a Venezuela, mas sim com o narcotráfico, com os criminosos da região. Boa noite. Boa noite, Paula, boa noite, Caute, boa noite, Ana, boa noite a toda a audiência. Pois é, não estão em guerra e nem poderiam estar, porque a estratégia é justamente essa. A estratégia é evitar uma guerra que se assemelha ao que aconteceu no Afeganistão, ao que aconteceu, vamos lá, no Vietnã, e coisas assim. Os Estados Unidos estão fazendo uma operação cirúrgica, uma incursão, como é dito. E nesse sentido houve uma invasão. Do ponto de vista semântico, é uma invasão, invadiram. Mas não a Venezuela. Invadiram com uma finalidade específica para retirar o Maduro. E esse é o ponto. E por que fizeram isso? E não tiraram o grupo de apoio do Maduro, justamente para evitar uma guerra. Porque se tirassem o grupo todo de apoio do Maduro, ia precisar ter um bombardeio para lá para cá. O próprio Marco Rubio, numa coletiva de imprensa, chegou a dizer que se todos os apoiadores do Maduro caíssem, ou pelo menos o primeiro escalão do Maduro caísse, iam perder soldados norte-americanos nesse combate. Eles não queriam isso, eles queriam retirar o Maduro e agora a estratégia é colocar a Delcy, mas não a Delcy para ela ser a presidente dos sonhos, não a Delcy para ela fazer o que ela quer. Até porque se ela fizesse o que ela queria, vai estar na mesma. E sim, a Delcy sob vigília total ali dos norte-americanos. Eles permanecerão lá com o olhar no que vai fazer a Delcy nos próximos dias, e enquanto isso vão estruturar uma oposição. Enquanto isso vão estruturar uma democracia para aí sim para completar a transição para essa oposição. Se hoje a Corina entrasse no poder, se hoje uma oposição entrasse no poder, dava 2 dias, um grupo armado de apoio ao Maduro eliminaria a Corina. Isso não pode acontecer. Eles voltariam ao status quo e os Estados Unidos precisariam eternamente ficar lá dentro tentando eliminar a possibilidade de golpismos e etc. Essas confusões na fronteira, esses possíveis golpismos de grupos de apoio ao Maduro é justamente o que os Estados Unidos querem evitar ao colocarem a Delcy sob vigilância e estruturarem, enquanto isso, uma oposição para adiante tomar o poder. Quer complementar, Caute? Não, justamente aquilo que o Dr. Presidente estava falando, os americanos aprenderam dos seus erros, porque quando entraram no Iraque, quando invadiram o Iraque, por outras razões, pela acusação de desenvolver armas de destruição de massa, era guerra ao terrorismo, 11 de setembro, etc., eles cometeram um erro de acabar com Saddam Hussein e com todo o governo, dissolver o exército, dissolver o Baath, basicamente zerar o Estado, e a resposta foi a guerrilha, ficaram lá por quase 20 anos, não resolveram nada. Então, no Afeganistão, mesma coisa, ficaram 20 anos no Afeganistão, foram embora de forma, inclusive o Biden de forma vergonhosa, voltaram os talibãs. Então, não querem e perderam homens, perderam ativos americanos, então não querem cometer o mesmo erro. Agora, do ponto de vista do direito internacional, operações de polícia contra criminosos sempre aconteceram. Vamos pensar no Adolf Eichmann, por exemplo, na Argentina, um criminal nazista, Israel pegou, foi de Israel até a Argentina, não queria extraditar o Eichmann, era cúmplice desse nazista. Israel realizou uma missão de exfiltração, levou para Israel, o processou pelos seus crimes e depois o executou também, condenou à morte. Então, aconteceram outros casos de criminais de guerra que também
foram exfiltrados, foram presos. Ou no Paraná, a mesma coisa, lá foi um pouco diferente, que foi uma invasão de verdade, mas outros casos criminosos, pessoas que cometeram, que violaram as leis nacionais e internacionais, foram presos por forças estrangeiras. Então, não é nenhuma novidade a nível de direito internacional. Me corrija se estou enganado, doutor Marcílio. Não, é isso, e vale dizer, alguém dirá, não, mas o Maduro estava na presidência e essas outras pessoas, elas não tinham esse cargo de presidente. Bom, se você vai lá e frauda uma eleição e ocupa o poder, se uma facção aqui, um traficante preso, sair e fraudar uma eleição ou botar o seu grupo armado e ocupar a cadeira da presidência, isso vai dar a ele uma blindagem? Claro que não. O Maduro não teve, as eleições dele não foram reconhecidas nem pelo Brasil, para você ver como uma coisa foi grave, né? Tirando só o Amorim, eu acho que nem o Maduro acreditou na própria eleição. Então, quer dizer, ele estava ocupando a cadeira da presidência, mas ele não era presidente e nem os Estados Unidos o reconheciam como tal. Agora, Paula, o Irã, qual foi outro país que falou? A Rússia. A Rússia. O Irã e a Rússia falaram em soberania. Olha, para usar a palavra da moda, eles definitivamente não têm lugar de fala para tratar do tema soberania. Mas nem o Brasil, desculpa mais uma vez, Paula, nem o Brasil tem lugar de fala para falar de nada do Dia Internacional. Só queria relembrar telegraficamente o que o Brasil fez logo depois das eleições da Venezuela. Voto na OEA para a recontagem de votos na Venezuela. O Brasil, de forma infame, junto com outros 15 países, se abstiveram e o resultado foi que a OEA não pôde enviar seus observadores para recontar as urnas na Venezuela, eleições fraudadas pelo Maduro. Então, aquele sim era o lugar para exercer o Dia Internacional. O Brasil ficou calado, não é que falou não, foi pior, simplesmente se absteve e a OEA, então, rejeitou a resolução que pressionou a Venezuela. Então, para quem vier falar de direito internacional, mostre isso e demonstre como o governo Lula foi cúmplice disso tudo que está acontecendo. Isso, essa que a gente está exibindo na tela é de 31 de julho de 2024. Exatamente. Né? Nós registramos no site da Oeste. Bem lembrado, Caute.